Bem-vindas, bem-vindos. Vamos iniciar, né, o nosso webinário Como se dividem as cidades, a invenção dos assentamentos informais, no qual o Renato Balbin, que a gente tem a grande alegria de receber aqui, né, pelo IBDU, de apresentar a sua pesquisa que tratou deste assunto. Vou apresentar o Renato, ele vai fazer uma exposição de aproximadamente 40 minutos, e depois a Betânia Alfonsin vai ser a nossa debatedora, aproximadamente 20 minutos, então vai ser 1 hora de exposição, e depois a gente vai estar aberto a comentários, perguntas, fiquem à vontade já de fazerem perguntas no chat ou no decorrer das exposições e do debate, e podem deixar para se inscrever depois, se quiserem fazer comentários e perguntas também mais presencialmente, né? Não pelo chat. Então, eu vou apresentar o Renato, né? Quem a gente agradece, né, Renato, a presença. Que bom estar com você aqui, poder ouvi-lo de novo, né? O Renato é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Ele está no governo federal desde 2003, tendo passagem pelo Ministério das Cidades, e também foi o coordenador do relatório brasileiro para o Habitat 3, né, que foi onde discutiu a agenda urbana do Habitat, né, da ONU. E vindo lá desde Istambul, né, 96, Vancouver em 76, e agora depois Quito, né, em 2016, que tivemos a discussão do Habitat. O Renato é doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela University of California, Irvine, UCI. Então, sem mais delongas, eu vou passar, acho que a palavra para o Renato, quem a gente vai ter aí uma exposição de 40 minutos. Depois o debate com a Betânia. Obrigado, Renato, pela presença, e obrigado pela presença de todas e todos. Obrigado, Paulo. Obrigado pela presença de todos e todos, pelo interesse nessa pesquisa, que eu acredito ser bastante relevante, sobretudo no momento que nós estamos. Eu vou fazer uma apresentação, passar uma apresentação, que eu vou tentar aqui compartilhar, vocês me avisem na hora que ela entrar. Agradeço muito a oportunidade que o IBDU abriu aqui de eu divulgar um pouco mais esse trabalho. Chegou a apresentação? Está aí com vocês? Tá ok. Tá sim, Renato. Ok. Eu vou tentar fazer um esforço aqui de me ater ao tempo. São muitas informações, então eu espero não tomar mais tempo do que o combinado. Bom, e muito obrigado, sobretudo, a Betânia. A Betânia está sendo assim, fundamental aqui nas discussões dessa pesquisa, inclusive lendo só a última publicação dela, só um calhamaço de informações e debates que a gente já fez, assim, com muito carinho. Quero agradecer muito a Betânia. Vamos lá. Essa pesquisa, ela tem o título dessa apresentação, Como se dividem as cidades, a invenção dos assentamentos informais, só que ela é uma pesquisa bem maior do que essa própria apresentação. Aqui eu estou trazendo, as letras são pequenininhas, etc., mas assim, só para vocês terem uma ideia, esse primeiro bloco aqui de publicações em azul, verde e preto, publicações em azul já foram publicadas, em verde estão no prelo e em preto elas estão finalizadas, que são publicações todas relacionadas a essa pesquisa, sendo essas duas em verde aquelas que eu vou aqui apresentar hoje, uma tratando mais da questão que eu falo da geopolítica dos assentamentos informais, então uma questão global e política do uso desse termo, e uma outra pesquisa, que é uma pesquisa culturométrica e bibliométrica, ou seja,
levantando toda a produção acadêmica no mundo todo sobre assentamentos informais e construindo relações sobre isso. Essa pesquisa já tem algum tempo, alguns anos, e agora ela está chegando nos seus finalmente, e aí são 3 atividades finais da pesquisa, que nos próximos 6 meses eu espero acabar. Uma delas é concluir um grupo de estudos que eu tenho com professores da USP, onde a gente discute os circuitos da economia urbana, que é baseado na teoria dos circuitos econômicos espaciais urbanos do professor Milton Santos, que ele desenvolveu no início da década de 70, justamente quando o termo informal também estava sendo desenvolvido e o início da sua utilização nas ciências econômicas e sociais. Informal e formal é uma dualidade, a gente vai passar por isso na apresentação, enquanto os circuitos da economia urbana tentam romper com essa dualidade. Além disso, outras 2 atividades da pesquisa, continuar entrevistas, que já foram feitas várias, com formuladores que tratam sobre o tema no Brasil, mas agora também formuladores no exterior, e fazer análise de políticas nacionais de alguns países selecionados, no caso África do Sul, México, Peru e Índia. Essa apresentação está dividida nessas 3 grandes partes, uma contextualização, uma análise histórica, metodológica, etc. Depois eu entro nos resultados da análise da pesquisa bibliográfica em si, algumas considerações finais. Para que vocês tenham ideia dessa análise bibliográfica, aqui são as bases que a gente utilizou, procurando sempre o uso do termo informal settlement, em inglês, mas também em outras línguas, mas basicamente em inglês, porque quando a gente está falando no mundo, a gente está falando de uma produção que é basicamente em inglês, sempre com um recorte no urbano. Então, não existem pesquisas aqui tratando de assentamentos informais no rural. A gente está falando do urbano. E aí, nas bases de periódicos, né, de artigos científicos citados, a gente pode ver, inclusive, por essas curvas, que todas as bases trazem artigos a partir dos meados dos anos 90. Né? A gente está falando, ao todo, de algo como 12 mil artigos, sendo publicados a partir desse meado dos anos 90 e com uma ascendência, uma aceleração muito forte a partir de 2015, 16, 17. Tá? Um conceito muito importante para essa pesquisa é de agenda quente de pesquisa, uma agenda quente na ciência. Né? A gente parte da ideia que organismos internacionais e nacionais de fomento à pesquisa e também de financiamento de políticas públicas, associado a centros de conhecimento, acabam conformando e justificando modelos de desenvolvimento que reproduzem relações de dependência. A gente está falando aqui de assentamentos informais, mas a gente está falando da lógica do desenvolvimento no mundo, em que a gente tem um norte global, tem um sul global, e aí eu afirmo, sem problema nenhum, falar assim, os centros de conhecimento, eles estão associados com aqueles que são seus financiadores e os financiadores de política pública também. E eles produzem o discurso dessas políticas e desses financiamentos. E, por outro lado, essa questão da agenda quente de pesquisa. A gente está falando isso junto com outros autores, algo que é muito importante quando a gente fala de agenda quente de pesquisa, que é o fato de que a reprodução de padrões de investigação e de resultados restituem à ciência central a sua liderança nas fronteiras do conhecimento. Então, quando esses conceitos, termos, eles são lançados, novas modas acadêmicas, etc., e eles sempre vêm, né, como um subsídio ao financiamento, a uma política, e etc., e a gente passa a utilizar isso,
E a gente está, ao reproduzir isso, a gente está restituindo àquela ciência central, né, o seu papel de liderança. Então, acho que isso é muito importante da gente levar em consideração quando a gente está usando um ou outro termo. Outras, aí, é uma questão de hipóteses que a gente trabalha, uma delas que o dualismo formal e informal faz parte de uma estratégia global de produção e disponibilização do estoque imobilizado de terras, das teses do Hernando de Soto. Então, assim, eu entendo que essa aceleração do entendimento de tudo agora parece ser assentamentos informais é quase uma instrumentalização daquelas teses do Hernando de Soto que fala que existe um estoque imobilizado de terras que a gente tem que colocar no mercado. Tá? É uma hipótese da pesquisa. Outra, que as agências e os organismos internacionais exercem um papel fundamental na produção dessa ideia de cidade dividida. Eu discordo dessa ideia, agora falo, me parece que ela é importada, né? E que a moda acadêmica, de maneira crítica, contribui para essa visão dualista da cidade. Aqui eu quero, mostrando as dimensões que eu trabalho com a informalidade na pesquisa geral, essa pesquisa maior, que já tem alguns anos, eu trabalho com essas 5 dimensões da informalidade. Eu não vou entrar nas dimensões, eu queria só apontar que, em cada uma dessas dimensões, o informal e a informalidade normalmente é visto como algo negativo, né? É visto também como positivo, por exemplo, na questão cultural e de modo de vida, informal, relações informais podem ser muito positivas, na tecnologia também. Mas o principal está ali em vermelho, é o fato do que o informal e a informalidade é sempre a expressão do poder que estabelece a regra e a exceção, né? O poder que estabelece o que é regra, o que é formal e, com isso, a exceção, né, é o principal nessa análise, eu acho que é onde a gente tem que focar. Aqui, dando um panorama histórico, a questão do informal, ela nasce lá em 1972, quando a Organização Internacional do Trabalho está fazendo pesquisas nos países subdesenvolvidos para entender como aprimorar o desenvolvimento desses países, e é cunhado o termo setor informal, né? É curioso que esse setor informal ele passa a ser usado no mundo inteiro. Na década de 70 e 80 tem uma aceleração enorme desse termo. Entretanto, o trabalho informal, que é sempre relacionado com os países do Sul, ou a informalidade, sempre relacionado com os países do Sul, esse fenômeno que também existia nos países centrais, ele nunca foi chamado de informal, era trabalho precário, né? Nunca foi usado a dualidade. Na década de 90, o informal e a informalidade ligado ao mundo do trabalho, ele entra em crise. É curioso que é ali, na década de 90, que passa a ser o que eu chamo de uma tipologia urbana, assentamentos informais. A própria OIT fala, lá no meado da década de 90, que há um aburguesamento do informal. Então, não adianta mais a gente falar de setor informal, economia informal, porque isso também estava no primeiro mundo. É muito curioso. E é nesse momento que a gente passa a utilizar assentamentos informais. E aí eu gostaria de chegar nesse gráfico aqui, que relaciona a produção de artigos sobre assentamentos informais no mundo inteiro e alguns eventos. Aí eu vou pegar primeiro a Habitat 1, lá em 1976, 4 anos depois do relatório da OIT, que cunha o termo setor informal da economia, para falar que nos documentos, mas, sobretudo, aqui a análise do documento final da Habitat 1, a questão do informal ela aparece reiteradas vezes, mas sempre de uma maneira muito positiva, mostrando que o informal podia ser o mecanismo da superação de enormes desafios. Num desses momentos, na recomendação 8, moradia, infraestrutura e serviços, a construção pelo setor informal,
A agenda da Habitat 1 é clara ao falar que o chamado setor informal já provou sua capacidade de atender à necessidade dos menos favorecidos, só faltava o reconhecimento e a assistência do poder público. Essa situação ela não muda na Habitat 2. Na Habitat 2, a gente olha o informal, ele continua aparecendo, tem uma preponderância muito grande no relatório, aparece 17 vezes, sempre como economia informal, setor informal, etc., mas sempre como de uma maneira positiva, de uma maneira de uma economia urbana alternativa, né? Então, por exemplo, bancos comunitários, cooperativas, participação social, tecnologia local, está sempre vinculado com a ideia do informal. O informal é positivo e o informal é solução para os problemas. E aí a gente chega em 2016, quando tem já essa enorme aceleração da produção sobre assentamentos informais, né? E olha a Habitat 3. Na Habitat 3, tanto os seus documentos de preparação quanto a agenda final, que é essa que eu estou aqui analisando, o informal aparece 19 vezes, todas elas de maneira negativa. 4 vezes apenas relacionado à economia urbana, ao contrário das outras agendas. As outras 15 vezes aparece relacionado a assentamentos humanos e sempre de maneira negativa e sem qualquer definição prévia. Não há definição do que sejam assentamentos informais e é sempre de maneira pejorativa, degradante. E aí, ao meu ver, de pesquisas anteriores, há na NAU, na Nova Agenda Urbana, uma gramática dos negócios urbanos em que a informalidade ela passa a cumprir esse papel de degradar até a visão sobre espaços da cidade que tem que ser formalizados para que eles entrem na lógica dos negócios, desculpa, dos fundos de investimento e etc. No meio de tudo isso, algo acontece e é justamente quando os assentamentos informais, esse termo é cunhado, foi ali em 1999, quando o United Nations Center for Human Settlements, que é o que hoje é a ONU Habitat, mudou de nome, ele estava em uma enorme crise, essa agenda da ONU, ela muda de nome, traz um novo diretor e, com isso, toda uma nova estratégia que é agrupada nesse programa Cidades Sem Favelas, né? Ao mesmo tempo, para financiar isso, tem o Cities Alliance, que é a união de alguns países doadores, e mais o Banco Mundial, né? Então, é neste momento em que a favela ela entra como o objeto principal dessa Unhabitat sendo criada, né? Que também o termo assentamento informal passa a ser utilizado. E aí, os esforços de simplificação, inclusive, foram feitos para atender esses países doadores, os fundos doadores, etc. E esses esforços acabaram culminando, por exemplo, no ODM 7, na Meta 10, que vai falar desses assentamentos como áreas sem saneamento, pobres e sem regularização. Isso é uma periodização que eu mostrei na escala global. Olhando agora um pouco para o Brasil, é importante, esses períodos são diferentes conforme a escala que a gente está falando. Eu trabalho sempre com a ideia de período, que é uma divisão do tempo, mas ela corresponde também a uma divisão escala, né, no espaço, né? E aí a gente pode olhar que aquilo, e eu defendo muito isso, que muitas vezes a gente vai ver como rupturas na periodização do modelo de urbanização, das políticas de urbanização, de políticas de habitação no Brasil, me parecem que a gente pode verificar, além de rupturas, também continuidades.
desde o BNH, passando pelo Minha Casa Minha Vida e pelo Casa Verde e Amarela hoje, me parece que há no modelo de urbanização brasileira uma certa continuidade baseada na exclusão e na segregação, ditada pelas normas e pelas regras, por esse planejamento elitista que fala o que é formal e exclui absolutamente a informalidade, até por não defini-la, não torná-la substantiva, ela é só um qualificador. Tá? E aí, continuando no Brasil, eu queria mostrar aqui, já entrando no levantamento bibliográfico, as teses e dissertações que tratam sobre assentamentos informais, no mundo todo e nessas 3 línguas. Quando a gente vê no inglês, a gente vê ali na década de 90, tendo já uma aceleração do termo. Antes, existem algumas teses, mas informal settlements, em inglês, pode significar também, inclusive, acordos jurídicos, né, que foram informalmente celebrados, ou outros termos, né, ou outros significados. Mas, enfim, o que a gente pode ver é que, no Brasil, as primeiras 2 teses e dissertações elas são defendidas só na década de 2000 a 2009, e tem uma enorme aceleração para 2010, 2020, com 48 teses. Tem um delay aí enorme com a produção em inglês, né? Mas já dá uma pista que no Brasil a gente vai falar de assentamentos informais só no meado dos anos 2000. E aí eu fui olhar para a política nacional, sobretudo, e para o que estava acontecendo no Brasil, para tentar entender como isso chegou no Brasil. O fato é, antes dos meados aí dos anos 2000, a gente tem, e eu não vou aqui ler esse slide, mas está aqui documentado, né, uma série de políticas de urbanização de favelas, de reconhecimento de direitos, da regularização fundiária, que sempre utilizou como termo assentamentos precários, assentamentos até os aglomerados subnormais, etc., mas jamais assentamentos informais. Tá? O programa Favela Bairro, no Rio de Janeiro, que tinha o apoio do BID, e depois o BID vai apoiar o primeiro programa de urbanização de favela em nível nacional, o HBB, sempre trabalhou até o seu fim, o HBB, com assentamentos precários. E aí é importante dizer, nessa geopolítica das cidades, que o BID não participou daquela aliança entre o Cities Alliance, Cities with Whole Slums e o Habitat, né? Quem participava ali era o Banco Mundial. Tá? E aí a gente pode ver tanto o programa Papel Passado, do início do Ministério das Cidades, o HBB, a Política Nacional de Habitação, pela Lei 11.124 de 2005, todos sempre lidando com assentamentos precários. Há uma mudança quando o Ministério das Cidades faz acordos com os Cities Alliance. E aí a gente vê a primeira vez, não vou dizer que não seja exatamente a primeira vez num documento nível nacional no Brasil, que assentamentos informais é utilizado, é no relatório que alguns técnicos fazem ao Senado Federal da Missão Oficial do Brasil, a Habitat 2, quando lá em 96 já iniciava alguma produção sobre assentamentos informais. Aparece ali, mas não repercute em nenhuma outra documentação ou política. Vai aparecer primeiramente nesse curso de regularização fundiária de assentamentos informais, que a Secretaria Nacional de Programas Urbanos, da qual eu fazia parte, em 2006, publicou. Esse curso, o manual, tem diversos autores, cada um dos capítulos é autoral, 2 capítulos, muito en passant, 2 ou 3 vezes aparece assentamentos informais, mas assim como uma sinonímia, e 2 capítulos de um único autor aparece com muita clareza
o que são assentamentos informais, aparece em 2 capítulos 68 vezes. Esses 2 capítulos, assim como todos os outros documentos prévios da UNABITAT, etc., não definem o que são assentamentos informais e relacionam essa condição à precariedade, e algo que é indigno, inaceitável, etc. Mas é importante dizer que não há nesse curso, a não ser em um único capítulo, que não é esses 2 que usam o termo assentamento informal, nenhuma relação entre assentamento informal e condomínios irregulares, clandestinos, ilegais, de classe média. Assentamento informal é algo da pobreza e é algo negativo. Está posto. Na sequência, a própria SNPU, em 2008, lança um outro curso, Acesso à Terra Urbanizada, em que também um único capítulo autoral aparece assentamentos informais 18 vezes e também da maneira pejorativa que eu já coloquei. E aí é curioso que o HBB, que era da Secretaria Nacional de Habitação, não da SNPU, né? Isso eu estou contando um pouco uma história do Ministério das Cidades, que eu acho bem bacana, porque depois de passar tanto tempo lá, assim, contar um pouco dessa história. O HBB acabou, a Secretaria Nacional de Habitação, em 2010, faz uma parceria com o Cities with Whole Slums para lançar esse curso Ações Integradas de Urbanização de Assentamentos Precários. Entretanto, ele era bilíngue e, na tradução, os assentamentos precários aparecem sempre como assentamentos informais, informal settlements. Apenas 2 vezes aparece o termo correto, informal, precarious settlements, ou seja, mostrando que havia a possibilidade da gente, inclusive, trazer e levar para o mundo um entendimento do Sul, mas houve uma opção aí, por razões que me parecem sempre são geopolíticas, né, da tradução ser por assentamentos informais. Agora, entrando na pesquisa da produção acadêmica, esses 10, 12 mil artigos que desde 1995, 96, passam a tratar do termo informal settlements. Primeiro, a gente fez aqui, mostrar aqui, a pesquisa tem muito mais informação e mapeamento de tudo isso, mas a gente selecionou alguns, né? Desculpa, um mais simples primeiro, que é cruzando informações dos temas de pesquisas e palavras-chave. Quando a gente está fazendo essa pesquisa, que é a cientometria, que seria a ciência da informação relacionada à bibliometria, aquele quantitativo que se faz, né, de produção acadêmica, a gente está falando de relacionar informações dos metadados, né, dos artigos. É um conjunto de informações muito bacana que a gente pode ir relacionando e como a gente mostra aqui, a gente vai mapeando esses dados. Aqui no centro está o termo informal settlements e aí uma disposição de outras palavras-chave. E aí a gente pode ver clusters, né? Como esse cluster em verde superior, e aí esse programa é muito bacana porque ele vai, ao dispor, né, tanto as linhas quanto essas palavras-chave nesse mapa, né, fora do centro, mais perto do centro e etc., isso tudo tem muito significado. Então, tem esse primeiro cluster aqui que a gente vê a presença da África e a relação com outros temas como pobreza e saúde. Essa foi uma das coisas que nos chamou muita atenção, o uso do termo informal settlements com uma produção muito grande relacionada a questões médicas e de saúde. Depois, eu acho que a gente pode mostrar um outro cluster aqui, em vermelho, que informal settlements está relacionado com a questão do saneamento, a urbanização de favelas,
a questão de infraestrutura. Se a gente desse um zoom maior, o Brasil apareceria aqui, né? Um outro cluster aqui embaixo que começa a mostrar uma outra curiosidade da pesquisa, a relação de informal settlements com ferramentas, por exemplo, os SIGs, os Sistemas de Informação Geográficas. Então, o uso de informal settlements como algo muito locacional, não há uma questão de definição de conceitos ou uma análise teórica ou sociológica ou política, é uma coisa bastante prática e funcional, né? E aqui, o Brasil que aparece novamente, é curioso nesse mapeamento, a relação informal settlements, assentamentos informais, Brasil e Covid-19, ou seja, mostrando também aí a produção mais recente do Brasil, né, como é a produção também recente Covid-19, assentamentos informais. Tá? Aqui trazer alguns dados a partir dos artigos, né, olhando os países produtores de informação, as afiliações, ou seja, as universidades, centros de pesquisa e o financiamento dessas pesquisas. É curioso notar que os principais países produtores, né, que publicam artigos sobre assentamentos informais no mundo são 4. Os Estados Unidos, a Inglaterra, o Quênia e a África do Sul. O Quênia é fácil de entender porque a ONU Habitat está localizada no Quênia e ela é uma grande difusora deste termo, né? Os Estados Unidos e a Inglaterra também é fácil, porque são países do norte, financiam pesquisas, muitos pesquisadores vão para lá para publicar, mas aparece a África do Sul, que foi uma pergunta, né? Por que a África do Sul está fazendo aqui? Aí a gente passa um pouco para frente, olha a relação desses países, né? E é muito difícil, lógico, nessa tela olhar, mas assim, a gente pode afirmar que esses 4 países, né, as linhas elas são mais grossas, eles têm relações também muito fortes entre os países na produção, né? E aqui os centros de cálculo, que a gente chama, né, os centros, as universidades que produzem a informação. Aqui é bastante difícil de ver, porque ficou pequenininho, mas para a gente afirmar que essas 3 círculos maiores embaixo são todas universidades da África, né? Então, 70% daquela produção ela parte da África a partir de relações com os Estados Unidos e a Inglaterra e com temas, na maior parte das vezes, mas com uma presença muito grande de temas relacionados à saúde. E aí, quando a gente vê quem são os financiadores dessas pesquisas, aí fica claro, a gente está falando da União Europeia, dos Estados Unidos e da Inglaterra em especial, sendo que entre as 5 primeiras instituições, está lá como a primeira a África do Sul, e aí é curioso, novamente, as pesquisas relacionadas à saúde. Então, assim, alguns destaques sobre esse tema da afiliação de países, né, que o continente africano é difusor das pesquisas sobre assentamentos informais, com colaboração, sobretudo, do Reino Unido, né? Há uma predominância do norte global entre as agências financiadoras, reforçando a hipótese de que esse termo traz uma percepção do norte global sobre uma realidade do sul global, né? Reforçando aquela questão da agenda quente de pesquisa de uma retroalimentação em que o sul vai validando o discurso que o norte nos traz, né? Quando a gente pega aqui por citações, o mapeamento da produção por citações, quem cita quem, né?
o que a gente pode ver é que existe uma desconexão entre os autores e os periódicos e as citações, ou seja, quem é mais citado não é quem mais publica, né? O que é curioso e vai dar outro enfrentamento aqui para a gente, que foi perceber que existem aqueles que são mais citados, que fazem um uso funcional dos informal settlements, então, os SIGs, muitos trabalhos relacionados à AIDS, né? Ou vários outros trabalhos relacionados à saúde, esses são os mais citados, né? São os que mais publicam, e alguns deles também mais citados, né? Por outro lado, há um uso crítico, ou que tem uma formulação ligado à gestão urbana e que a gente foi se aprofundando para investigar mais. E aí a gente usa esse outro mapeamento, que são os principais documentos citados sobre informal settlements. No centro superior, meio verde ou meio amarelo, tem um documento de 2003 da UNHABITAT, Challenge of Slums, que é basicamente citado por todo mundo, e por isso que ele está ali no centro, né? Mas aí a gente olha um primeiro cluster aqui à direita e afastado desse centro, né? Que são documentos que vão se citando relacionados à saúde, um outro cluster relacionados ao SIG, né? Um outro cluster que aí, novamente, a gente começou a ver o que a gente passou a chamar de formuladores críticos. Aí a gente vai ver documentos da Ananya Roy, do Mike Davis, do próprio Hernando de Soto, e por aí vai outros autores, né? Novamente, isso eu já falei no início, esse documento de 2003 da UNHABITAT, que ele organiza todo esse mapa de citações. Aqui é similar, mas a gente não está pegando o documento mais citado dos principais autores, mas sim os autores mais citados. Aí é curioso a gente ver que entre os autores mais citados estão vários organismos internacionais e agências da ONU. Então, a gente vê um primeiro cluster aqui dos formuladores críticos, em que em verde, né, onde está o Hernando de Soto e etc., o Gilbert, o Alan Gilbert, etc., há uma relação com o World Bank, com o Banco Mundial em verde. Depois, outros formuladores críticos, a Ananya Roy, o Mike Davis, etc., que não há uma relação direta com uma agência internacional. E por aí vai, os SIGs, a saúde, né, ali no canto direito, relacionado a tanto a UNICEF quanto a World Health Organization, e a gente vai podendo dispor todos esses 12.000 artigos e vendo, nesse caso, a preponderância dessas agências internacionais em organizar esse discurso, confirmando, eu acho, a importância dessa análise geopolítica do uso deste e de outros termos, construindo uma narrativa que, como a gente já demonstrou antes, ela é principalmente de uma produção do Sul, só que organizada pelo Norte, né? E aí, chegando ao fim, e curiosamente, eu já tinha ensaiado essa apresentação, e ela nunca tinha dado em 40 minutos, mas ela provavelmente vai dar. Eu tenho mais 3 slides para falar assim, algumas conclusões aqui parciais dessa etapa da pesquisa. Primeiro, a questão dos centros de difusão, das agências financiadoras e do uso funcional do termo assentamentos informal, que, ao meu ver, a gente pode classificar claramente que revela uma forma colonialista de desenvolvimento. A gente sempre viveu isso e vive reiteradas vezes, né, se reformulam termos
né? Se criam novos termos, modas acadêmicas, e esse sincronismo que existe entre a academia, a parte da academia e as agências de financiamento e etc. A gente pode ver pelos dados que há indícios de formação ou existência de uma rede de debate mais crítico. Ela parece pequena e pouco articulada ainda. É possível, aí o ponto 3, fazer um mapeamento do poder, esse poder que institui como regra, né, esses modos e práticas formais, né, e vai desqualificando o conhecimento do Sul, é possível a gente ir mapeando isso, né? Muita coisa a gente sabe, quem está nessa lida há muito tempo, a gente sabe, mas é importante a gente mapear isso até para reconhecer, numa política pública, por exemplo, do Ministério das Cidades, por que a gente não continuou com as definições, que eram definições criteriosas do que eram assentamentos precários e contribuiu para o debate mundial, né, sobre isso. A gente tem que ir mapeando esses centros de poder. Uma quarta conclusão aqui, que é o uso e difusão global do termo, indica um aprofundamento, me parece, também da desigualdade, da segregação no mundo inteiro. Porque há, e a gente também leu uma série desses artigos, né, muito se falando de informal settlements para cidades americanas, europeias, do sudoeste asiático, etc., mostrando que essa precarização das condições de vida também ela está se tornando mais global. É quase também imaginar como a OIT, lá no final dos anos 90, falou de um aburguesamento da informalidade do trabalho, né, e parou de usar setor informal e etc., me parece que também pode ser que a gente está indo para um caminho como esse, porque as cidades no mundo inteiro estão ficando também mais desiguais. Algumas outras conclusões da pesquisa como um todo, né, toda, é que há uma retórica da informalidade que qualifica a produção de parcela do urbano em produção, em oposição, desculpa, àquilo que se substantiva como formal, né? O formal ele é substantivado, né? A gente vai lá e define. O informal é só uma qualidade. Acho que isso é importante a gente também deixar claro. E aí é importante a gente ver que a cidade ideal dos manuais e das leis é essa que é curiosamente substantivada. E a gente está abdicando, enquanto produtor de informação, pesquisador, etc., a discutir essa cidade informal que acaba não sendo reconhecida nas suas regras, nas suas normas, nas suas condutas e práticas, porque tudo ali isso está estabelecido como é feito o financiamento e etc. E a gente, ao qualificar informal, você deixa de substantivar. O que está tudo substantivado numa cidade que é ideal dos manuais que a gente importa, né? E, por outro lado, essa cidade é a forma essa cidade que a gente tem é a forma, afinal, dos processos socioeconômicos que nos definem, né? E aí eu queria lembrar aqui, falando dos circuitos da economia urbana, só apontar aqui, o autoconstrutor, né, aquele que constrói sua casa no final de semana, com ajuda e tudo mais, ele se qualifica na sobrevivência dele, correto? É ali que ele está se qualificando, mas a capacitação dele está na indústria da construção, porque ele trabalha durante a semana na construção civil. É ali que ele se capacitou. Eu só quero, com isso, mostrar que esses circuitos eles são completamente interdependentes. A própria especulação fundiária e a formação do preço da terra está relacionado a essa escassez produzida de terra dita formal, sendo que a gente tem muita terra que a gente qualifica como informal, ou seja, essas coisas são imbricadas, mas alguém colocou na nossa cabeça que a gente tem que dividir. E, por fim, dando os 40 minutos, eu queria trazer aqui essas considerações finais e dizer que eu acho que é papel da pesquisa de todos nós trazer à luz essas questões políticas, simbólicas e ideológicas e mesmo subjetivas, para que a gente pare de reproduzir
muitas vezes de maneira crítica, conceitos que são absolutamente esvaziados, né? Eu tenho aqui uma leitura muito longa sobre assentamentos informais e não consigo definir o que sejam assentamentos informais, mas eu consigo definir o que sejam assentamentos precários. E aí uma pergunta, né? Qual o futuro das nossas cidades? A gente vai seguir aí, né, reproduzindo os padrões insustentáveis de desenvolvimento, que são os padrões da cidade formal, né? Essa cidade que consome energia, polui, etc., ou a gente vai aprender um pouco com as estratégias de sobrevivência daquilo que a gente chama de informal, né? As estratégias de sobrevivência daqueles que estão na escassez. É isso, gente. Eu agradeço muito e estou aqui aberto ao debate e, sobretudo, aqui, primeiramente, o debate que a nossa amiga querida Betânia pode trazer. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, Renato. Excelente exposição, muito rica mesmo. Eu já pensei as minhas perguntas para depois do debate aí com a Betânia, mas sem mais delongas eu vou passar para a Betânia. Então, a Betânia Alfonsin, que vai fazer o debate hoje, é conhecida de muitas e muitos aqui, é doutora em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IPUR, né, da UFRJ, professora e pesquisadora do mestrado em Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ex-presidenta, liderança nossa aqui, grande líder nossa, e diretora e coordenadora de Relações Internacionais do IBDU. Prazer receber aqui, Betânia, obrigado pela presença, a palavra está com você. Muito obrigada, Paulo. Muito boa tarde, quase boa noite para todos, para todas, para todes. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o IBDU por ter tido essa iniciativa de replicar esse debate aqui entre nós, né? Essa apresentação que o Renato Balbin fez originalmente no IPEA e que é tão importante, né? Que o Renato, por ser associado do IBDU e eu também tá no conselho, né, diretivo do Instituto, a gente conversando pensou como seria importante replicar para um público mais amplo, né? Então acho que a apresentação do Renato deixou isso muito claro. E, em segundo lugar, eu queria agradecer o Renato Balbin pela gentileza que ele fez de me convidar para estar lendo o trabalho dele, né, lendo essa pesquisa que ele fez, e está aqui hoje, né, ter sido no IPEA também, mas está aqui hoje nessa condição privilegiada de debatedora dessa pesquisa que é tão relevante, né? Eu sou uma ipuriana, né, alguém que fez o doutorado no IPUR, e quem é do IPUR vai entender o que eu estou dizendo, né? Eu, na verdade, fui aluna da Ana Clara Torres Ribeiro, né, uma socióloga brilhante que já nos deixou, e eu tenho muita afinidade com essa inquietação do Renato, né, com a expressão informal settlements, né? Porque, como a Ana Clara nos dizia, é muito importante que nós interroguemos as nossas palavras, que a gente não use as palavras como se elas fossem qualquer coisa, né? Isso adiciona exigências de rigor, né, para o nosso debate, e eu acho que essa pesquisa que o Renato fez, gente, que apresentou hoje aqui de maneira brilhante, né, deixa muito claro o quanto interrogar este termo é importante, né? Na verdade, essa pesquisa que o Renato fez, alguém tinha que fazer, obrigado por ter feito, Renato, por ter tido essa inquietude, né? E eu tenho certeza que ela já é uma referência para quem trabalha no campo, e a gente ter aqui hoje tanta gente nos acompanhando, né? É a prova disso. Quando eu li o trabalho, logo que o Renato me convidou, né? Eu trabalhei assim, com duas hipóteses assim, para essa disseminação do termo, para isso ter se tornado tão popular, né? Primeiro, a possibilidade de a gente estar diante de uma Babel, né? De uma torre de Babel policêmica, né? Ou seja, de que o termo estaria sendo compreendido em cada canto de um jeito, entende? Diferentes
contextos assim culturais e conveniências de pesquisa fariam com que ele fosse usado de um jeito, uma espécie de, eu dou um sentido assim meio à la carte, né? Meio de acordo com o que eu estou precisando, eu vou lá e uso o termo. Essa seria uma hipótese, né, do porquê que isso se difundiu, um termo charmoso, usado, né, aí, internacionalmente, e que eu posso adaptar às minhas conveniências. Uma segunda possibilidade é de que nós estivéssemos diante de um outro cenário, ou seja, de uma compreensão muito rasa sobre isso, né, do que são informal settlements, ou seja, uma senscomunização partilhada pela comunidade científica que pesquisa nessa área e que elege o termo, por exemplo, como palavra-chave, talvez porque o termo estava na moda, né? Ou porque realmente, né, ele acaba sendo uma agenda quente de pesquisa, mas, como diz o Renato, assim, meio desprovido de substância teórica. Essa realmente é uma possibilidade, né, para essa disseminação do termo, né? Então, assim, gente, esclarecendo que eu não conhecia a parte sobre o Brasil que o Renato apresentou aqui, o que me chamou a atenção na apresentação dele aqui, quando ele falou sobre o Brasil, é o fato de que foi muito importante, pelo menos quando a gente pensa os marcos temporais, né, a publicação do Estatuto da Cidade, que não usa o termo, né, mas, enfim, tu passa a ter, né, uma lei federal de desenvolvimento urbano, uma primeira lei de direito público falando sobre o processo de produção de cidade, uma lei que fala sobre regularização fundiária. Então, o termo, né, dos assentamentos precários, né, ou irregulares, ilegais, informais, toda essas qualidades, né, esses adjetivos que foram usados muitas vezes para falar desses assentamentos autoproduzidos, né, espontâneos, enfim, emerge, o tema agenda emerge. E a criação do Ministério das Cidades é um segundo momento que explode a produção científica no Brasil, né, Renato? E, com certeza, essa publicação que você mostra, né, esse curso que o Ministério das Cidades fez, usando o termo, né, para depois colocar no título da publicação, né, o termo assentamento, a regularização desses assentamentos informais, eu acho que ela foi chave, mostrando também a força das instituições na definição da agenda e do nosso léxico, né? Qual é o vocabulário que a gente usa e como nós nomeamos as coisas, né? Então, a força desse projeto de capacitação que o Ministério das Cidades fez é inequívoca. Foram centenas de pessoas, né, de agentes públicos em todo o Brasil que fizeram esse curso, né? Então, é claro que isso dissemina o termo aqui. Internacionalmente, o Renato, claro, para poder colocar em 40 minutos aqui, ele deu uma cortada, mas na pesquisa, uma das coisas que me chamou a atenção, e se você me permite, Renato, embora tu não tenha falado sobre isso, eu queria comentar com o pessoal, é que muitas das pesquisas, né, realizadas em que esse termo aparece são na área ambiental. E me chamou muita atenção essa hegemonia da pesquisa na área ambiental, em detrimento de estudos sobre cidades propriamente, né? Isso, na verdade, se reflete muito, assim, até em alguns dos dados ali que o Renato apresentou internacionalmente da distribuição da pesquisa, né? O Renato não avançou nisso aí, né? Teve esse cuidado metodológico, assim, não falou desse termo, mas, por exemplo, na Web of Science, 35% dos artigos relacionados a assentamentos informais são na área ambiental, ecologia, etc., né? E eu acho, gente, eu acho que isso também eu queria acrescentar no debate, já que o Renato não tocou, se a gente faz essa peneira no Brasil, talvez isso seja muito parecido, tanto na pesquisa acadêmica, quanto na agenda dos órgãos de controle da administração pública. Por exemplo, uma pesquisa que eu fiz recentemente mostra que dentro do Ministério Público, por exemplo, há uma hegemonia da área ambiental em detrimento das questões relacionadas, por exemplo, à ordem urbanística no país, né? Então, isso norteia inquéritos civis, né? Toda a pauta do que eu vou estar propondo, né? E eu acho que isso dificulta muito a perfeita compreensão nossa dessa complexidade dos conflitos territoriais que a gente tem que enfrentar nas cidades brasileiras, né? Eu acho que isso vai se intensificar, inclusive,
porque com as mudanças climáticas, isso influencia muito a agenda de pesquisa, né? E, claro, as agendas governamentais também, né? A questão das mudanças climáticas, da crise hídrica, os impactos sobre as cidades e, principalmente, sobre esses assentamentos, né? Eles vão ser uma intersecção evidente nos próximos anos, né, gente? Eles vão estar muito presentes na nossa agenda e vão te gerar novos clusters, né, Renato, na tua investigação aí na sequência, com esse software que tu usa, que é tão bacana e que gera tantos insights, né? Eu até comentava lá no debate do IPEA que o Lincoln, por exemplo, não trabalhava com câmbios climáticos e isso passou a ser uma agenda bem importante para o Lincoln, né? Eu acho que esses links vão aparecer bastante no próximo período. Depois, gente, assim, ó, sobre isso o Renato falou aqui hoje, foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu li o documento, que tem muito mais detalhes do que o Renato apresentou aqui, né? O tom das pesquisas revela um olhar sobre esses assentamentos que se atualizou muito pouco internacionalmente, né? Então, muitas das investigações assim do pessoal que publica nessa área são assim sobre saúde, incêndios, riscos. Então, quando a gente olha assim para onde é que a palavra assentamentos informais aparece, parece que os informal settlements são os novos cortiços, juro, né? Esse lugar estigmatizado nas cidades, que é um local de proliferação de doenças, né? De miasmas, aquela coisa que se falava sobre os cortiços, né? Então, é um lugar de vícios, de precariedades, é, na verdade, o lugar dos feios, sujos e malvados, né? É muito engraçado, assim. Então, toda a potência das periferias, ela é subestimada nessas leituras, né? E o problema das cidades ainda é visto como vindo desses locais, né? Elas são o problema. E esse imaginário, gente, ele remonta a virada do século XIX para o século XX, na Europa e no Brasil, que, como o Renato disse, sempre tem um delay, né? Assim como na virada do século XIX para o século XX, né? O Brasil vai começar a fazer umas reformas, né? Que estavam sendo feitas na Europa umas décadas antes. Aqui agora também esse tipo de movimento acontece na academia, né? E talvez para virar essa página seja muito importante que a gente olhe para as políticas públicas que a gente desenvolve, né? E que, em sua maioria, são políticas voltadas para a cidade formal, né? Então, problemáticas são essas políticas que não conseguem dar conta de uma enorme porção do território das cidades, no caso brasileiro, né? Onde eu tenho a presença desses assentamentos, né? Seja como for o nome que tu for dar para ele, entende? Isso revela um constrangimento que, no caso brasileiro, tem a ver com a nossa história, com a Casa Grande Senzala, né, gente? Então, um outro comentário que eu queria fazer e que o Renato coloca no relatório, né, é a colonialidade da pesquisa, né, sobre informal settlements. Isso está muito colocado, isso está muito claro nessa investigação. E é algo que o Renato incluiu, né, no relatório. Isso se manifesta, gente, em muitos aspectos nessa investigação, né? No Brasil, isso, na verdade, o que se percebe, por exemplo, né, é o Brasil na academia adotando esse termo de forma muito irrefletida, como se eu estivesse falando copo, entende? Como se eu não precisasse, porque isso aqui dá para ver, é uma coisa bem material, assim, mas vou combinar, eu nomeio uma coisa só para usar um termo que estão usando internacionalmente, que as agências internacionais estão usando, né? Então, mostra também essa força das agências, como o Renato mostrou, né? Na definição, não só de uma agenda, mas do nosso vocabulário, como eu disse. Uma outra questão, gente, que revela essa colonialidade é essa macroescala, né? Que está colocada aí nesses mapas que o Renato mostrou aí, né? Essas relações e conexões entre o norte e o sul, na qual eu tenho instituições e pesquisadores do norte ou agências de fomento, né? Que estão financiando, agências
de financiamento dessas investigações, né, que estão no norte, né, e que estão colocadas como sujeitos aqui na definição da agenda de pesquisa que tu vai fazer, onde o Sul assume um lugar de objeto epistêmico, né? E isso também é bastante revelador dessa colonialidade, né? E o Renato, no trabalho dele escrito, tem muitas tabelas que mostram isso, né? Reforçam essa interpretação. Fora a África do Sul e o Quênia, né, gente? O que a gente percebe é que quem é que usa esse termo, né? Quem é que está pesquisando sobre esse termo? A Inglaterra, os Estados Unidos, a Austrália, a Holanda. Então, claro, a gente tem por exemplo, a gente tem no Quênia, a gente tem a agência Habitat, então é natural, ou vamos dizer assim, natural entre aspas, né, ou é cultural que vai aparecer ali, né, pesquisa sobre esse tema. Então, se dá um desconto para isso. Mas, no mais, gente, são países ricos pesquisando sobre informal settlements, né? Sugere muito essa relação marcada pela colonialidade, né? E isso, na verdade, mostra o seguinte, né, que se conforma, assim, no panorama da pesquisa global sobre o tema, uma visão de uma alteridade em um objeto pesquisado que é distinto de uma formalidade, né? Que sou eu, que sou, né, o sujeito pesquisador, o sujeito que financia, e eu afirmo uma hierarquia epistemológica nessa pesquisa, né? Então, eu acho que é muito importante, Renato, nessa reflexão, a gente pensar, e nós aqui no IBDU, nesse diálogo com o Renato, assim, gente, o que os países da América Latina estão produzindo sobre o tema, né? O que a América Latina, a África, o que o Brasil tem a dizer? Vamos começar a pensar esse termo nessa perspectiva crítica que o Renato está colocando, né? E também para pensar, gente, essas relações, né, e ainda nessa matriz da colonialidade, dessa pesquisa global, pensar o conteúdo que está embutido nesse termo, usado como se ele fosse óbvio, né, se sobressai também a microescala da cidade real e essas relações e conexões entre o formal e o informal, né? O Renato tem uma parte do trabalho dele onde ele afirma o seguinte: o informal é sempre a definição hegemônica daquele que tem o poder de instituir seu modo e sua prática como formal. E essa é a questão-chave, né? A gente tem que desarmar essa armadilha, né? É um modelo que, ao identificar uma alteridade entre o formal e o informal, eu coloco o formal como paradigma. Ele é a parte paradigmática da cidade. O informal é o desviante. E aqui eu já produzi uma hierarquia que legitima alguns territórios e deslegitima todos os outros. Entende? Esse é que é o problema. E aqui é que está a colonialidade dessa relação e da utilização refletida desse termo, né? E vejam, gente, aqui, agora que nós estamos no IBDU, né? Para vocês também explorarem isso um pouco mais. A mesma coisa acontece no direito. E nós, no direito urbanístico, lidamos com o mesmo problema. Porque a propriedade é o título que legitima o acesso à terra. E a posse fica em segundo lugar. A posse é deslegitimada porque ela não é um direito real, ela não está inscrita no cartório do registro de imóveis. E aqui, gente, depois que eu fundei essa hierarquia do acesso à terra no país, pouco importa que metade do país não tem registro no cartório do registro de imóveis. Metade ou mais. Que seja a maior porção do território da cidade que esteja nessa mesma condição, né? E é claro, gente, os reflexos desse olhar sobre o acesso à terra produzem diariamente injustiças nos tribunais brasileiros. E aqui nós temos conosco hoje, né, a Juliana, que é da Defensoria, o Jaques, que é de Assessoria Jurídica Popular, e sabem do que eu estou falando. Então, esses termos, gente, assentamento informal, né, e posse, são termos que andam juntos. E por causa desse processo de deslegitimação, eles estão sempre nesse lugar subalternizado, nessa relação.
Ao mesmo tempo, são lugares que acabam recebendo menos investimentos públicos, mas, em compensação, são lugares que se tornam merecedores de todas as pesquisas científicas. Né? Vamos lá pesquisar esse lugar, ou seja, é uma objetificação desses territórios, né? Dos corpos que vivem nesses territórios, né? Das relações que a gente estabelece com esses territórios, e corpos ou corpos territórios, que é uma expressão que a Verônica Gago, uma brilhante socióloga argentina, usa, né? Então, finalmente, assim, para terminar o meu comentário, eu acho que a gente precisa aprofundar a nossa análise para entender como é perverso e paradoxal essa construção que o Brasil faz entre formal e informal quando fala de cidade, né? Porque, ao mesmo tempo, gente, que os assentamentos informais são vistos de forma pejorativa, eles são esse lugar que é estigmatizado. Vê bem, gente, são a parte da cidade em que moram as pessoas que são essenciais para que a cidade formal funcione, né? Então, moram aí as cozinheiras, as empregadas domésticas, os motoristas de ônibus, do metrô, os garçons, quem te atende na loja, as enfermeiras, as faxineiras de todos os lugares, né? Os garis, as pessoas que cuidam da reprodução da vida, né? Moram onde? Elas moram nesses assentamentos. Os assentamentos que não têm, né, serviços, nem equipamentos, nem infraestruturas urbanas, são um território fundamental para o funcionamento da cidade. Então, olha a perversidade desse negócio, né? A desigualdade desse negócio. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar, né? Essa questão de que é esse território que permite que a urbanização e o consumo se deem nesse território, assim, nessa urbanização capitalista da cidade, esses territórios são fundamentais, né? Toda a força de trabalho que constrói a riqueza da cidade mora aí. Então, assim, para fechar, Renato, eu já tinha te comentado isso quando a gente conversou no IPEA, né? Eu acho que é uma questão super importante assim, para a continuidade dessa investigação, ou para pensar, né, as conclusões numa perspectiva mais conceitual. Assim, eu acho que é super importante reforçar algo que você falou hoje na apresentação e que é muito importante, que é como é necessário desvelar as conexões que existem entre esses territórios. E a falsidade de falar disso como uma coisa, né, que está ali longe. Porque a gente precisa construir um plano de compreensão dessa cidade que descolonize o nosso olhar, né, gente? Essa que é a questão. Que a gente tenha mais inteligibilidade assim, dessa ideia de cidade que nos permita avançar. Não só no entendimento, mas muito especialmente, gente, na formulação de políticas públicas que garantam o direito à cidade para que todos os territórios e os corpos que vivem nas cidades possam desfrutar, né, dessa cidade de maneira mais equitativa. E eu acho, já que estamos aqui entre associados do BDU, em sua grande maioria, né, que a gente está num período muito especial para a gente começar a fazer isso, né? Começar a pensar nesse tema. Né? Um período de esperança nesse caminho, tanto na pesquisa, quanto na questão da possibilidade da gente desenvolver políticas públicas a partir de 2023, quando acho que a gente vai ter conseguido já retomar a democracia, né, no país, e eu espero que a gente possa, Renato, que você possa dar muitas consequências para essa investigação em um futuro próximo e nós desenvolvermos políticas públicas a partir desse desvelamento aí que ela faz. Tá? Então, eu queria te parabenizar muito e passo a bola, então, para o Paulo. Betânia, muito obrigado, excelente reflexão. Acho que essa questão, né, eu vou tentar aqui mediar um pouco as falas que estão no chat, tentar fazer a minha provocação também, mas muito bom quando tanto você como o Renato frisam essa questão das agendas quentes, as relações entre o saber e o poder, a questão epistemológica, né, que teoria, né, do conhecimento está por trás de todas essas
formulações para políticas públicas que vêm da academia, as relações da academia com a política pública. Então, eu vou ler aqui o que está no chat, que tem umas contribuições do professor Jean Bitton, não sei se fala assim mesmo, espero que esteja falando certo. Ele fala que na década de 90 ele orientou uma dissertação sobre áreas construídas, favelas em Fortaleza. O nome dado às áreas e a política era mutirões. Isso, nos anos 2000, outro mestrado sobre as áreas semelhantes eram consideradas áreas de risco. Então, áreas de risco do quê, né? Que também tem essa coisa da área de risco, né? Daí ele mesmo, né, continua, é interessante saber que a palavra bidonville, que eu não sei falar francês, desculpa, em francês foi cunhada na relação colonial da construção da cidade europeia de Casablanca nos anos 20 e as construções dos indígenas. Favela não sei, aí é uma pergunta que eu já repasso aí para o expositor e para a debatedora. Favela não seria também fruto de uma relação colonial interna? Então, esses assentamentos seriam sempre designados a partir de relações coloniais norte-sul, mas também no âmbito das sociedades nacionais. Então, ele está perguntando dessa questão interna, do colonialismo interno, não só do norte global para o sul global, né? A Mariana pergunta, a pesquisa brasileira relaciona o termo com a violência urbana? Aí tem um comentário do professor Alex Magalhães, dialogando com o Jean Bitton. O termo favela tem uma origem totalmente interna e popular no Brasil. Ele meio que está respondendo. É um exemplo oposto ao informal, uma terminologia de origem no senso comum que se tornou linguagem global, que sequer precisa ser traduzida a outras línguas hoje em dia. A Suzana parabeniza, boa tarde. Bom, eu vou fazer minha provocação depois, se aparecerem mais... Não, eu queria comentar que acho que aqui a gente também, né, na legislação brasileira, a gente tem quando se trata de regularização fundiária, né, o artigo 2º, inciso 14, do Estatuto da Cidade, ele fala em áreas ocupadas por população de baixa renda, que é o termo, digamos assim, é o que é, né? Não é exatamente um termo, né? Está descrevendo a situação lá. A 11977 de 2009 fala de assentamentos irregulares. E a 13465 vai tratar dos núcleos urbanos informais. Nem era o principal. Aqui a gente sabe que a questão de trazer os núcleos urbanos informais, que não diferencia também a baixa renda e a alta renda no Brasil, é uma estratégia para facilitar aí a inclusão da REURB de interesse especial, da REURB, né, específico, na esteira da Lei de Regularização Fundiária, nem é o que a gente está discutindo aqui. Eu queria, né, na verdade, acho que quando você fala o oposto, né, eu queria trazer a questão das EIs. Né, eu queria provocar vocês a falar sobre o papel das EIs no seguinte sentido, como implementar as EIs, né? Porque quando vocês estão falando, para mim, eu entendo muito a fala do Renato e a provocação da Betânia, muito sobre uma única forma velada de legítima de apropriação do solo, né, como uma forma de definir uma única forma de relação social, tá certo? Que é o que é a relação capitalista burguesa como única forma legítima de apropriação do solo. E aí, às vezes, a gente sabe que ela tem uma história no Brasil, que começa em Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, e que vem muito da reivindicação dos movimentos populares como uma coisa de reconhecimento dos modos, digamos, hoje, né, mais fácil de falar, mas de outras formas de apropriação do espaço, de outros modos de vida na cidade, de outra forma de se relacionar mais horizontalmente com a comunidade, é uma proteção, quase que uma proteção de um modo de vida que poderiam ser assim pensadas, às vezes ela veio mais assim, mas de pelo menos reconhecer que as regras de uso e ocupação do solo da comunidade são também legítimas, né? As formas que as comunidades se apropriam do espaço também são legítimas. E aí a gente vê, e aí minha provocação é no sentido que tem casos em que há previsão de ZEIs que depois da regularização fundiária ela digamos, ela some, né? Vira o zoneamento que vai virar lá um outro zoneamento formal para a cidade. Eu queria que vocês comentassem sobre o papel das ZEIs
e nesse contexto, e também falar um pouco, né, talvez o Renato, mas que está pesquisando isso, e a Betânia também, mas, óbvio, se quiser, mas como que você vê do uso desse conceito assentamento informal, dessa padronização, homogeneização, qual o efeito disso nas políticas públicas e no território? Queria que você comentasse isso. Eu sei que você comentou um pouco isso lá nos slides de conclusão, mas queria te dar a oportunidade de detalhar um pouco mais. Se tiverem mais perguntas, queria passar para vocês. Acho que se tiverem mais perguntas, a gente pode fazer mais um bloco. Pode isso que eu ia sugerir, Paulo, se a gente pudesse fazer mais uma rodada. Porque... Isso, com certeza. Muita coisa. Podemos? Podem iniciar, por favor. Assim, tentar, são 6h20, né? Tentar fazer um diálogo, então não vou ficar assim respondendo perguntas, mas tentar dialogar um pouco. Primeiro, além de novamente agradecer a Betânia, eu sou assim, estamos em casa, Betânia, falar que cada vez mais eu me apaixono pela Betânia. Eu sou um cara apaixonado, viu, gente? Amor recíproco. Porque essa coisa que vai instigando o pensamento, né? Muito bom isso, muito bom. Enfim, e aproveitar e também agradecer a Cristine Diniz Santiago, que está aqui acompanhando, já colocou alguns links e está me ajudando na pesquisa, e nessa pesquisa específica da sintometria, que está saindo agora publicado, ela é coautora, é um trabalho danado aí, com essas bases de dados, e a gente também troca várias ideias. Primeira coisa, eu queria, repercutindo aqui um pouco o que a Betânia colocou, deixar bastante claro que, assim, se a hipótese da Betânia inicial sobre como é o uso, da onde veio dos assentamentos informais, né, seria aí uma polissemia, uma ideia de um senso comum e tudo mais, tudo isso existe, me parece, Betânia. Existe muito a polissemia, existe muito esse uso absolutamente do senso comum, né? Agora, o que existe muito claramente, isso foi muito claro, essa questão da agenda quente de pesquisa, que é o seguinte: o cara precisa colocar o termo para que seja publicado, para que seja indexado, né? Agora, quando ele coloca esse termo, e é um termo que não é definido, não é substantivado e tudo mais, é o pensamento que se esvai, né? Só nessas nossas conversas, se a gente passar agora os próxima meia hora que tiver de discussão, tentando falar daquilo que é o real, que a gente conhece, sem usar formal e informal, você vai ver como que o cérebro você vai ter que tirar uma, assim, né? Assim, parece que começa a arranhar o cérebro para ir, entendeu? Parece um motor velho. Tira o formal e informal e tenta explicar a mesma coisa. E tem explicação, né? Um desses textos que eu pego, eu fiz o esforço de colocar os sinônimos de cada um no momento que aparece em assentamento informal e falar assim, não, aqui é autoconstrução, aqui é não sei o quê, aqui está se referindo aquilo outro, né? E não é só uma questão de também a gente fazer um discurso fácil, não é isso. É porque o discurso a gente sabe que ele vai ser assimilado. E aí, assim, claramente, eu coloco dois momentos em que, para a comunidade internacional, houve um posicionamento das agências internacionais de falar assim, é este termo que a gente vai usar para que o discurso seja assimilado globalmente. Agora, eu fui pegar o ano e esqueci. Bom, mas há uma definição da relatora para o direito à moradia, é isso que a Raquel tinha sido? Exato. Uma relatora não foi a seguinte, a outra, há uma definição clara, um documento formal da ONU, sugerindo que não se usasse mais termos como islãs e outros termos, e que se usasse o termo
informal settlements. Fala claramente a definição, né? Que parte? Isso, assim, a definição dela, para mim, ó, tanto faz. A questão é que o Banco Mundial, todas as agências financiadoras e tudo mais, eles seguem. E ao eles seguirem, né, segue também a CAPES, o CNPq, a FAPESP, todo mundo. Acho que isso é muito claro. E a Habitat 3? A Habitat 3, absolutamente, gente, que a gente está falando no IBDU, eu quero também trazer outros elementos sobre isso. Leiam o que foi produzido pelo pensamento crítico, inclusive daqueles que estavam na Habitat paralela. A Habitat 3 é um absurdo, é uma agenda exclusivamente do mercado. Ela fala claramente isso que você colocou, Betânia. Fica assim, a solução da cidade está em erradicar essa pobreza toda, essas favelas todas. Ela fala isso, ela dá todos os instrumentos para o mercado. E a gente teve 2 agendas anteriores que falavam claramente de que a solução passava por ali, que a gente deveria fomentar a política ali. E aí eu chego para o final aqui do comentário, mas qual o papel que a gente tem nisso? E, sobretudo, nesse momento político que a gente está vivendo, e essa instituição como o IBDU, que é essencialmente assim, formada por advogados, juristas e etc. A gente tem que criar novas políticas públicas, em que a garantia não seja esse formal. Se a gente fizer um trabalho com os associados do IBDU, vamos dialogar, mas ninguém está proibido falar formal e informal aqui. Todo mundo vai passar a pensar diferente, porque é uma amarra de pensamento, né? E essa amarra de pensamento é a que não permite que o financiamento chegue, que a contrapartida seja diferente, que a imaginação nossa funcione. Eu estou agora discutindo muito fortemente a questão da assessoria técnica gratuita, a TIS, né? E é isso, como é que a gente vai fazer para fazer diferente? Porque igual não vai funcionar como Minha Casa Minha Vida Entidades não funcionou. Lógico que ele funcionou, mas é desse tamanhozinho. E não é porque o governo não pôs dinheiro, não. Porque se pusesse, não ia ter escala. Não ia conseguir executar. Porque ia barrar na caixa, ia barrar na garantia, não sei o quê, né? A gente mudou na MP 292 de 2005, eu acho, a questão das garantias. Desde lá, a gente vê elas continuarem não sendo aceitas. Ou seja, a gente não pode trabalhar com os instrumentos dessa cidade dita formal para executar política pública ali. Não, a gente tem que ir lá entender, porque os processos, eu acho que o Alex Magalhães está aqui, né, do direito da favela, os processos são todos formais. A gente pode falar que são processos formais, eles são super formalizados. Só que a gente nem entendeu, a gente não substantivou isso. Eu acho que isso é a nossa grande contribuição, né? Se a gente quer ver um mundo transformado e não Minha Casa Minha Vida rebombado, ou chame-se de Casa Verde Amarela, ou o que quer que seja. Eu afirmo, e tenho publicado isso, e mostro as continuidades entre BNH, Minha Casa Minha Vida e Casa Verde Amarela. Só sobre o curso, e é importante esse curso que eu trago lá do Ministério das Cidades, o curso no Ministério das Cidades, eu acho que ele teve 5.000 inscritos, e a maior parte das pessoas ou era da academia, a maior parte era da academia, e o segundo maior grupo eram movimentos sociais. Gente, lógico que você cria, né, um lexo, né, e cria uma agenda. A agenda foi mais difícil, porque, como eu mostrei, quem estava executando mais a política ainda era o HBB. E a HBB tinha muito claro o que eram assentamentos precários. Eu fiz eu simplesmente avaliei todos os relatórios de todas as intervenções do HBB, junto com o Cleandro Krause, né? E a gente sabe, estava muito claro o que eram assentamentos precários. É definido. Informal a gente não define, né? A questão da questão ambiental que você fala e está no texto, né? 35%
está relacionada à questão ambiental. A questão ambiental é hoje a agenda quente de pesquisa, né? Então, assim, muitas vezes você vai ver, isso aí você abre o texto, cara, não tem nada, mas na palavra-chave está ali e tudo mais. Então, tem todas as estratégias da que a gente... Que o Bourdieu fala muito, né? Assim, o cientista, ele é um cara curioso, né? Porque ele produz coisas e que o produto que ele coloca na praça é para alguém que vai comprar o produto dele para desqualificar. Então, a gente tem umas estratégias muito loucas de mercado. É curiosíssimo isso, né? E aí você fala uma coisa bastante importante, que eu acho. Onde o assentamento informal aparece é naquele lugar estigmatizado, né? Sim, é exatamente isso. É exatamente isso. Né? Como foi o cortiço, como foi a favela. Tem um texto fantástico do Alan Gilbert, The Return of Slums, né? Que ele vai falar da caixa de Pandora, que é abrir essa questão dos slums, né? E foi o que o Sits with How Slums fez, abriu essa caixa de Pandora, ao ponto que 10 anos, 15 anos, sei lá, 20 anos depois, a ONU tem que ir se pronunciar e falar assim, não mais slums, agora informal settlements, né? Então, porque é o lugar do estigma, e é isso mesmo, você tem que estigmatizar, né? E eu entendo que essa estigmatização é isso, e está cada vez mais forte, porque é um instrumento das teses do de Soto que não conseguiram ser aplicadas, mas agora, com a financiarização, se aplica. E aí eu falo, o que está acontecendo no Brasil em relação a isso, é quando, e aí dialogando, Paulo, com a questão das EIs e dos NUIs e tudo mais, a gente criou todos os instrumentos para quê? Para que você estigmatize como informal, núcleo urbano informal, é tipo tudo, né? Tudo que você quer estigmatizar, você coloca como núcleo urbano informal, às vezes desaparece, inclusive legalmente desaparece na legislação do Casa Verde e Amarela, né? Não aparece, nos critérios de seleção do programa não aparece como critério de seleção, de priorização pode ser, não, aparece lá, mas de seleção não, né? Então, o que você faz? E você dá dinheiro para o pobre como financiamento para que ele faça, a partir do momento que aquilo foi definido como informal, o que ele vai fazer? Ele vai pegar dinheiro para fazer uma regularização que é cartorial, exclusivamente, para transformar como formal, sem necessidade de regularização urbanística, por isso que às vezes vai para o saco, desculpem o termo, né? Porque a lei fala que não precisa mais regularização urbanística. A lei fala. Impressionante. Para quê? Porque a partir do momento que ele faz isso, e como é uma seleção do Estado dessas propostas, seja primeiro no plano local e depois no plano federal, no FDS, o que você está fazendo é simplesmente qualificando áreas de maneira cartorial, exclusivamente, para que ela entre no mercado formal. É contra isso que a gente tem que brigar, entendeu? Porque a gente não pode fazer esse tipo de urbanização, porque essa urbanização é institucionalização, e eu falo isso num texto produzido e publicado por essa instituição que é de Estado. Esse programa, ele institucionaliza a gentrificação urbana, ele institucionaliza a expoliação urbana. E é isso que os mercados financeiros representados na nova agenda urbana querem no Brasil e no mundo, porque está acontecendo no mundo inteiro. Não estou fazendo um discurso político, eu tenho dados de cada uma dessas coisas, né? É que parece, né, não é uma questão de discurso ideológico político, é olhar, né, aonde estamos. E o mundo que a gente está hoje é que essa é a nova fronteira do mercado financeiro. Né? E aí, dialogando um pouco com o Jean Piton, a questão, eu acho,
da favela, o Alex, eu acho que respondeu um pouco, né? Mas eu acho importante dizer que sim, quando ele coloca... só deixa eu recuperar aqui. Que se isso não seria um movimento... interna também, a pergunta era sobre isso. É um movimento em que nós trabalhamos, alguns sem perceber e outros, eu imagino que intencionalmente, esse movimento, que simplesmente essa colonialidade, ela acontece porque as instituições aqui reproduzem. A gente tem que ser mais crítico e parar de reproduzir tudo isso. Sobre a pergunta se a relação com a violência na produção acadêmica brasileira de assentamentos informais, eu não poderia dizer assim de sopetão, mas é fato de que esse uso funcional do termo, né? Então você põe assentamento informal, tudo aquilo que é esse lugar aí que é estigmatizado, então, logicamente, é o lugar que você vai justificar que tem mais violência e tudo mais. Então, com certeza, se fizer esse recorte, vai achar, assim, né? Tudo que a gente pega que é negativo, né? Então, é como na África você pega, assim, AIDS, né? E aí tem um monte de gente pesquisando a AIDS em assentamentos informais. Tem uma parte da nova agenda urbana, e com isso eu encerro esse comentário, que fala assim, em linhas gerais, que haveria necessidade de tomar cuidado com esses estigmas, né? Por exemplo, da questão, inclusive fala da AIDS, alguns outros estigmas relacionados à pobreza, não sei o quê, e assentamentos informais. Eles mesmos colocam, só que eles relacionam tudo. É impressionante. Tem como, inclusive, é explícito o discurso, assim. É para estigmatizar mesmo. Enfim, passo a bola para até poder ler as outras e ouvir mais pessoal. Posso, Paulo? Por favor, Betânia. Muito rapidinho, gente, aqui também, porque eu acho que o Renato é que tem que falar mais hoje, mas assim, ó, realmente, gente, é muito sintomático que desde o golpe de 2016, né, desde a 13465, as ex tenham sumido da agenda, né? Porque as ex, elas são um instrumento que se liga a um respeito e valorização, né, desses processos de produção social e cultural do habitat. Elas rompem com essa hierarquia, né? Elas reconhecem a diferença e procuram, na verdade, instaurar uma contratendência no território, né? Dizendo assim, ó, aqui, este lugar, mercado, né? O planejamento urbano dizendo, este lugar é um lugar que foi ocupado, produzido de uma outra maneira e vai ficar assim. Né? É para habitação de interesse social. Então, é um instrumento ligado ao direito à cidade. E o giro que a 13465 faz, e que também, né, o programa Casa Verde Amarela e toda a legislação que veio na sequência, né, do golpe de 2016, vai fazer, é uma agenda que dá um giro nessa chave. Nossa legislação urbanística não é mais uma legislação, vê bem, que vai estar garantindo, pelo menos a 13465, Casa Verde Amarela, direito à cidade. Ela vai se voltar para a titulação, vai se voltar para a garantia do direito de propriedade, que é isso que o Renato estava dizendo. Né? E que, na verdade, é muito útil, muito conveniente para essa etapa do capitalismo financiarizado que a gente está vivendo. A nossa associada Tarsila Fidalgo Ribeiro fez um trabalho sobre a 13465 que fala sobre isso também muito bem. O trabalho que a Raquel Ronick fez, né, no Guerra dos Lugares fala exatamente sobre esse tema. Né? Então, essa coisa do assentamento informal é uma palavra muito útil de introduzir no vocabulário de forma pejorativa, porque daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que formalizar. E qual é o jeito de formalizar? É um processo de despossessão. É um processo de transformação desses territórios em propriedades privadas, sem ex.
porque daí não tem essa limitação administrativa que vincula aquele território à produção de habitação de interesse social. E aí tu promove um enorme processo de despossessão e de transferência de ativos dos mais pobres para os mais ricos, ou seja, uma máquina de gentrificação, né? Uma máquina de exatamente isso, né? De fazer essa transposição, né? De ativos enfim, reproduzindo essa lógica, né? De cidade, enfim, onde a terra passa a ter um outro lugar, no próprio processo, né? De produção aí, e reprodução do capital nas cidades, né? E também só uma última palavra para dialogar também com o Jambitu, né? Que claro que sim, eu acho que no Brasil é claro que a favela reproduz essa lógica de colonialidade, né? Que sempre existiu, né? Entre o norte e o sul global e que se atualiza dentro do Brasil, né? Com a favela, mas que é a grande lógica da Casa Grande e Senzala, que era a versão brasileira dessa relação de colonialidade, né? Então, isso é pano para muita outra conversa, né? Para outras mangas, e eu acho que tem gente querendo, inclusive, falar, né, Paulo e Hanna? Sim, eu queria passar a palavra para o Tiago Souza, que está pedindo aí para fazer um comentário, pergunta, não sei. Por favor, Tiago. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Me escutam bem? Beleza. Agradeço a oportunidade, né, de estar dialogando com vocês. Boa noite, Renato, Betânia. O Renato, eu estou virando fã dele, porque eu acompanhei a participação dele semana passada, né, teve a Semana de Habitação do CAU-BR, e o Renato falou, o assunto principal era ATIS, né, mas assim, eu estou muito de acordo com esse posicionamento, né. Enfim, a gente não tem que concordar em tudo, mas é bom a gente ver que tem pessoas que acho que estão produzindo um conhecimento que realmente pode mudar um pouco o estado de coisas, né, do que a gente tem vivido. Eu sou arquiteto urbanista, eu falo aqui de Londrina, do Paraná, né? Aqui eu estou participando, eu estou fazendo um mestrado pela UEL, né? Com esse objeto de estudo de moradia popular. Também estou participando dos movimentos de luta por moradia popular aqui na cidade de Londrina, né? A gente está com o núcleo do BR Cidades, querendo implantar a lei do ATIS. Então, de muitos pontos interessantes colocados na conversa de hoje, eu queria assim, perguntar para o Renato, também se a Betânia tiver um comentário adicional a fazer. Achei muito interessante, então eu vou falar assim, um entendimento que eu tive da fala do Renato e depois a pergunta, né? Então, o entendimento que eu tive é que nós precisamos substantivar essa informalidade para combater um entendimento hegemônico que interpreta essa informalidade apenas como um adjetivo, um qualificador. E daí, Renato, eu gostaria assim, de saber, esse tema foi pautado em vários momentos da conversa hoje, mas assim, mais objetivamente, do ponto de vista da produção do conhecimento, quais seriam os recursos que dispomos e os temas que poderíamos aprofundar para efetivamente substantivar esses espaços, né? Os assentamentos precários, informais. Então, assim, quais seriam eixos temáticos que a gente pode aprofundar? Eu tenho dicas aqui, né? Mas eu gostaria, se possível, de ouvir o Renato falar um pouco mais sobre isso e a Betânia também, se puder comentar na sequência, eu agradeço. Está com a palavra, Renato. Não temos mais perguntas no chat. Comentários, quem quiser ler, todo mundo pode ler. Tiago, eu super agradeço, assim, é um desafio, né, que você traz, mas, assim, importante que eu acho que a gente tem que encarar. Já, assim, o que a gente tem? Primeiro, a gente tem muita coisa produzida no passado e um pouco abandonada, né? Então, por exemplo, retomar, sendo assim, bem pontual, a questão dos termos, né? Retomar o que é cada uma das coisas, que está muito bem definida, como assentamento precário, irregular, clandestino e tudo mais. Foi feito um esforço durante a primeira década dos anos 2000, até o meado aí, da segunda década, muito grande, por exemplo, de ministérios latinos e do Sul, de maneira geral,
de criar um lexo comum, um entendimento comum desses termos, né? Então, assim, foi feito esse esforço, inclusive para poder dialogar com os demais países latinos, com países africanos, etc. Então, assim, há esse esforço, pensando assim, muito aqui pelo lado do governo federal, né? Uma produção enorme feita que a gente pode recuperar nessa questão terminológica, né? Há definições como os aglomerados subnormais, que, criticáveis ou não, a gente vem sempre aprimorando e etc. Mas, sobretudo, o que eu acho que tem que fazer primeiro é abandonar esse termo naquilo que é, pelo menos, o cerne da política pública, né? Eu entendo, por exemplo, que uma outra coisa que deveria ser feita é o questionamento muito claro do que são esses tais de NUIs, núcleos urbanos informais, né? Que estão na legislação e que não significam absolutamente nada, né? O IPEA está fazendo o esforço de conseguir enxergar onde eles estão. Inclusive, abandonou na pesquisa, uma excelente pesquisa coordenada pelo Cleandro Krause, abandonou qualquer possibilidade de falar assim, vamos definir. Não tem como definir. Porque o núcleo urbano informal já está, inclusive, definido pela lei, né? Todo parcelamento menor do que o parcelamento mínimo, não sei o quê, parará, enfim, uma definição X, né? Para dizer que é toda a área que, em tese, é pobre na cidade, né? Mas a gente teria que questionar e rever certas legislações, né? No caso do núcleo urbano informal. Eu acho que tem uma questão terminológica, tem uma questão de um corpo legal que a gente tem que rever, e um terceiro passo do que a gente tem que fazer é o esforço de passar a produzir uma estrutura normativa, uma legislação e programática que efetivamente dialogue com essa cidade, né, a partir do que ela é. E também disso tem várias pesquisas, inclusive assim, me sinto honrado de ter alguns dos grandes pesquisadores nessa área aqui ouvindo o nosso debate, né? A gente tem que olhar para aquilo que é favela e tudo mais e conseguir efetivamente substantivar, colocar, né, na definição clara e a partir disso trazer para a política pública, né, respeitando aquilo que tem para ser respeitado, aprimorando aquilo que tem para ser aprimorado, mas não a partir do arsenal que dispomos hoje. A gente tem que refundar isso. A gente vive um modelo de urbanização que a gente já sabe qual que é, a gente tem que criar um novo modelo de urbanização. E, por fim, um quarto ponto que eu acho que é assim, a academia. A academia tem uma responsabilidade muito grande, e aí eu fui assim, privilegiado na minha vida de ter estudado com o professor Milton Santos a minha vida inteira, né? Assim, graduação, mestrado, doutorado, eu nem sei quantos cursos eu fiz com o professor Milton Santos, que a gente entrava nos cursos dele e falava, professor, eu carrego sua pasta, mas deixa eu assistir seu curso, né? E tem essa questão do, por exemplo, os circuitos, circuito inferior e circuito superior, né, da economia urbana, é uma teoria que simplesmente assim, substitui, não é que substitui, ela é muito mais do que classificar como formal ou informal, né? A gente tem que olhar e passar a utilizar e se esforçar, né, também na academia, a fazer pesquisas que sejam adaptadas, que são pesquisas nossas, a partir do nosso conhecimento. Lá na década de 70, quando o professor Milton estava desenvolvendo isso, comentários dele depois, logicamente, ele falava, mas como, né, que eu podia fazer uma teoria, toda uma tese que servisse para o mundo? O dinheiro fluía para quem estava discutindo o que interessava a essas agências, né? Agora, sinceramente, um país que tem a capacidade que nós temos, que nos anos 2000 a gente discutia com os demais países para criar um entendimento dos termos, inclusive da política urbana, com os outros ministérios nos outros países, né? Que passou a dar cooperação para o Sul, né? Que olhou para as agências financiadoras e falou, meus amigos, um abraço, eu faço um baque, né? A gente não pode ficar importando conceito Rastafari
onde informa o Ceremans, que não diz absolutamente ao que veio, quer dizer, ele diz ao que veio, né, mas ele não define absolutamente nada. Gostaria de comentar, Betânia? Não, muito rapidamente. Eu, na verdade, acho que o Renato respondeu muito bem. Eu acho que é muito importante também que a gente tenha clareza, né, dessas conexões que estão estabelecidas, né, na cidade, entre a cidade formal e informal, e que, por favor, que a gente consiga superar, né, a gente, essa visão sobre esses locais de moradia, da população de baixa renda, com esse olhar estigmatizador e que compreenda que o termo informal settlements está a serviço de uma agenda de exclusão, de uma agenda capitalista de financiarização da cidade, e que esta não é a nossa agenda. A nossa agenda é do direito à cidade. Então, é óbvio que nós temos que interrogar as nossas palavras pensando no que a gente quer para as cidades. É muito... Acaba que a gente acaba sendo muito útil, né, para a disseminação dessa agenda, porque estamos na academia, estamos produzindo, estamos publicando e estamos usando o termo que viabiliza uma agenda que não é nossa. Né? Então, acho que é super importante que no próximo período que nós estamos perto de conseguir virar uma página muito horrível, né, da história brasileira, que a gente consiga olhar para a política urbana superando, né, as nossas vícios também, né, dessa colonialidade que também acaba marcando muitas vezes a nossa produção. Quando o Renato fez essa provocação por primeira vez, eu pensei, eu já usei essa expressão de forma completamente refletida, entende? Então, eu acho que é super importante que a gente tenha essa consciência, e isso é algo que está colocado para quem pensa, né? Para quem quer produzir conhecimento com alguma vigilância epistemológica, né? Então, acho que é super importante que a gente esteja sempre ligado, né, naquilo que a gente está pensando e o que a gente está reproduzindo, e a que servem as nossas palavras e o nosso léxico. Tá? Então, é só isso. Obrigada, Paulo. Parabéns, IBDU. Parabéns, Renato, e muito obrigada. Excelente, gente. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todas e todos, ao Renato, especialmente a Betânia, mas a todos, também aos que contribuíram no chat, com perguntas, provocações, e aqueles que também só estiveram aqui para beber da fonte. Foi muito bom, muito rico mesmo, acho que traz novas perspectivas para todos nós, né, de como pensar, né? Eu acho que a Betânia coloca muito bem, é preciso investigar as palavras, que ela trouxe a mensagem da orientadora dela, né, Betânia, lá do IPUR. Ana Clara Torres Ribeiro. Ana Clara Torres Ribeiro. Assim como o Renato é discípulo do Milton Santos, eu sou discípula da Ana Clara Torres Ribeiro. O que nos une, porque um e o outro eram Eles tão eram próximos, amigões, muito amigos. Próximos, e dialogavam muito, Exato. sobretudo nas rugosidades. Queria agradecer também a Hanna Rodrigues, que está aqui, coordenadora do IBDU, recém-chegada na executiva, também dar as boas-vindas publicamente para ela, que estava aqui organizando o chat, abrindo a sala, e também a Helena, que foi nossa coordenadora executiva e que está nos deixando aí depois de um trabalho incrível e que está aqui conosco, e também acho que toda essa... a gente poder estar aqui hoje, né, discutindo profundamente questões importantes, né, relevantes, tem muito a ver com a atuação de todas vocês, tanto Betânia como Helena, e obrigado, e agradecer a todos, e acho que está encerrado aí o nosso webinário. Não sei se o Renato queria fazer últimas palavras aí. Só agradecer muito a oportunidade, gente. Não é fácil fazer pesquisa crítica em país nenhum do mundo, né? O mais fácil é você colocar as palavras-chave certinhas, ter financiamento, etc., valorizar o meu lugar de fala, que é um instituto de pesquisas do Estado brasileiro, que me dá a oportunidade ainda de fazer esse tipo de pesquisa, porque senão não teria financiamento, podem ter certeza, né?
E agradecer enormemente a oportunidade de fala que vocês me dão aqui. Como associado do IBDU, vamos à luta, porque tem muito o que fazer. Nós que agradecemos, lembrar que a casa está sempre aberta para todo mundo que quiser propor, né? Webinários, discussões, estamos sempre aqui. Então, acho que é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Grande abraço a todas e todos.